Aí, tudo bem com você? Aqui quem vos fala é Cláudio Bonel. Vamos para mais um episódio desse podcast totalmente excelente, o Dados Qual e Quant. E hoje é o seguinte, cara. Essa semana teve um debate, né? Debate no meu grupo de egressos e egressas, né? De turmas que eu já ministrei aula. Que era o seguinte, cara. Uma das pessoas colocou lá o seguinte, obviamente não vou falar o nome de ninguém aqui, é só para vocês entenderem o debate e entenderem também o meu ponto de vista aqui, né? O objetivo é que você entenda isso. Meu ponto de vista, e a partir daí você concorde, discorde, enfim, fica à vontade para me procurar, para trocar ideia. Tá? Me localiza aí, cara. Por LinkedIn, Cláudio Bonel, Instagram, Bonel Cláudio. Ou joga no Google, Cláudio Bonel, que tu vai chegar em mim aí de alguma forma. Tá? E qual era o questionamento? Acho que não era nem um questionamento, era mais um desabafo lá no grupo, que era o seguinte. Pô, eu trabalho há 5 anos com a ferramenta X. Não vou citar o nome da ferramenta também, tá? Até para não criar polêmica com o negócio de ferramental, porque, porra, não é o objetivo aqui nem isso. O objetivo aqui é que a gente consiga debater algum determinado assunto. Então, retomando o raciocínio, né? O relato era, porra, eu já trabalho há 5 anos com a ferramenta X. Né? Só que não estou satisfeito e quero migrar para iniciar o trabalho com a ferramenta Y. Porém, eu não tenho experiência com a ferramenta Y, né? Só experiência acadêmica, né? De curso, de aula, de leitura de livro, enfim. E só estou conseguindo oportunidade júnior, né? Ou seja, a minha experiência de 5 anos com a outra ferramenta não está sendo considerada. Né? E isso faz sentido, tá? Se você tem uma experiência de 5 anos na área de análise de dados, independente da tecnologia, a premissa é que você não seja mais júnior, né? Pode até ser, né, que tu seja um júnior ainda, porque tem pessoas e pessoas. Umas pessoas evoluem mais rápido, outras pessoas evoluem num tempo menor, tá, gente? E tudo bem, tá? Isso é importante. Cada um vai ter seu time, tá? Isso é muito importante. Mas no entendimento dessa pessoa, ele já achava que não era mais júnior. E legal, pô. Então, se ele tem essa percepção, pô, tô há 5 anos já na área trabalhando com a ferramenta X, no meu entendimento eu não sou mais júnior, legal. Então, se ele acha que não, se ele acredita que não é mais júnior, porra, maneiro, e é isso aí. Vamos para o mercado buscar uma oportunidade que se identifique, né, com o meu perfil. Então, resumidamente, é o seguinte: eu tenho 5 anos de experiência com a ferramenta X, quero migrar para trabalhar com a ferramenta Y. Só que com a ferramenta Y eu não tenho experiência nenhuma. E aí só estou achando vaga de júnior, que não é o que eu quero. Eu acredito que eu possa ser um pleno, possa ser um sênior. Show de bola. Mas qual é o ponto aí? Qual é o ponto aí? O ponto é como que você está se preparando para o mercado de trabalho. Quando a gente fala de cientista de dados, a gente tem que entender um ponto muito importante. Ciência de dados, ela não é ferramental. A ferramenta é um meio pelo qual você consegue desenvolver uma determinada solução. Então, tecnologia é meio, ela não é fim. Isso é muito importante você ter em mente. Mas é muito importante você ter em mente, tá? E o que eu vou falar agora serve para todo mundo. Para você que está querendo migrar, né? Trabalho há 20 anos com uma tecnologia, quero trabalhar com outra, ou para você que está começando na área. Né? A ciência de dados, ela pressupõe uma base, beleza? Pressupõe uma base de fundamentação, beleza? Antes da teoria. A ciência de dados ela é conceitual, ela não é ferramental. Vou repetir, ciência de dados ela é conceitual, ela não é ferramental. Ferramentas são só meios pelo qual você vai aplicar aqueles conceitos da ciência de dados, beleza? Então, cara, foque em dominar os fundamentos, porra. Fundamentos da ciência de dados, fundamentos da inteligência de negócio, fundamentos da matemática, e quando digo fundamento da matemática, é matemática de segundo grau, né? De ensino médio para os mais jovens. A estatística, principalmente se você quer começar na área, a descritiva, comece pela descritiva, que é uma estatística mais próxima do dia a dia, mais fácil de aprender e não vai te desmotivar. Comece por ela, depois você vai avançando. Não tenta aprender estatística avançada, não. Ou seja, regressões, inferência estatística. Espera, dá um passo de cada vez. Agora, para você estudar estatística, você precisa saber matemática.
Então, se tu está com dificuldade em matemática, não vai lá estudar estatística. Estuda matemática primeiro, depois vai para estatística. Um passo de cada vez. Tu vai chegar lá. Depois, cara, ciência de dados pressupõe o quê? Dados, né? Então tem que estudar banco de dados. Estude bancos de dados, modelagem de dados. Quando eu falo banco de dados, estudo relacionado a dados. Esta fundamentação, engenharia de requisitos, né? Quando eu falo da parte de ciência de dados conceitual, a engenharia de requisitos ela está dentro. A engenharia de requisitos é essencial, né? O que são o que é a engenharia de requisitos, né? Um conjunto de técnicas e processos para você fazer mapeamento e levantamento de requisitos. Então, um conjunto de técnicas e processos. Identificar as necessidades para se desenvolver uma solução. Ou seja, no dito popular que a gente fala no dia a dia, as perguntas que precisam de resposta, né? Afinal, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E em ciência de dados, a gente não pode pegar qualquer caminho. A gente precisa saber exatamente qual o caminho que precisa seguir. Para saber o caminho que precisa seguir, você precisa da engenharia de requisitos. Então você percebe que tudo que eu estou falando aqui é independente a ferramenta. E é justamente isso que vai dar longevidade à tua carreira. Eu vou te dar o meu exemplo, tá? Meu exemplo. Vou te falar as ferramentas que eu trabalhei, aí você vê aí quais que você conhece e quais você não conhece, tá? Eu trabalhei com BrioQuery. Ó, vou falar só ferramentas de visualização de dados, tá? Não vou nem falar banco de dados, né? Só visualizações de dados. Eu trabalhei com BrioQuery, Hyperion Performance Suite, Hyperion Interactive Reporting, Web Analysis, beleza? Oracle Business Intelligence, ClickView, ClickSense, Tableau, Power BI e o nosso ilustríssimo e amado Excel. Com certeza, dessas que eu falei aí, você não deve nunca nem ter ouvido falar. Por quê? Porque, por exemplo, BrioQuery, Interactive Report, Hyperion Performance Suite, Web Analysis, sequer existem mais. Eu sou certificado nessas tecnologias. Eu possuo certificações nessas tecnologias e elas não existem mais. Foram tecnologias de ponta lá nos anos 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, até 2010, assim, dominaram muito o mercado ali nessa época. A empresa Hyperion não existe mais. A empresa Hyperion ela foi comprada pela Oracle. E a Oracle fez uma mudança lá na sua suíte de tecnologias. Então, para você ter noção, tecnologias vêm e vão. Hoje a gente fala de ClickSense, Tableau, Looker Studio, que é o antigo Data Studio, né? Power BI. Será que daqui a 5 anos estaremos falando dessas mesmas tecnologias? Beleza? Lembre-se, todas essas que eu falei aqui, todas são meios. Todas são meios. Tecnologia não dá longevidade à tua carreira. Ela te dá empregabilidade num determinado momento da tua carreira. Porque a tua carreira vai durar 30, 35, 40 anos. E não fique sofrendo não, tá, cara? Eu tô nessa luta aí desde 1996. Então hoje, ó, dia 30 de agosto de 2003, eu tenho 27 anos dentro da área de tecnologia da informação. 19 anos dedicados especificamente a sistemas de apoio à decisão. Desde 2004 eu estou na área de sistemas de apoio à decisão. E desde 96 na área de TI. A tua carreira é isso, cara. Eu tô jovem ainda. Salvo, né? Salvo alguns detalhes, né? Tô jovem ainda. Mas tranquilamente eu vou trabalhar mais 20 anos, fácil. Tranquilamente. Então se já tenho 27, mais 20, estão falando de 47 anos trabalhando. Para trabalhar 50 anos da minha vida é muito fácil, muito tranquilo. Até mais, cara. Ou até mais. Beleza? Enquanto Deus permitir, né? Ter saúde. Então é isso que eu estou te falando. Você realmente acha que uma tecnologia ela vai te dar longevidade na tua carreira? Não vai, porra. Não vai. Daqui a 5 anos tudo mudou. Com a inteligência artificial então vindo aí, não espere nem 5 anos. Antes disso, as coisas já terão mudado. O que te dá longevidade é a fundamentação, são os conceitos, é a base de sustentação principal. E quando a gente fala de ciência de dados, vou repetir, tá? Perdoa a redundância, perdoa a repetição, mas eu vou falar de novo. Fundamentação de ciência de dados e inteligência de negócio. Perdão. Matemática, pelo menos de ensino médio. Estatística, pelo menos a descritiva. Banco de dados, quando eu falo banco de dados, tudo que envolve banco de dados, tá? SQL, modelagem de dados. Beleza? Engenharia de requisitos. Tranquilo?
É isso que vai te dar sustentação. A partir daí você vai identificando tecnologias que vão te auxiliar nesse processo. As tecnologias, elas são sazonais, cara. Elas vão existir um determinado tempo da tua carreira e depois vão deixar de existir. Algumas vão passar por toda a sua carreira, como o Excel, por exemplo. O Excel está na minha vida desde sempre. Só que olha como o Excel já mudou dos anos 90 para cá. Então, isso também vai acontecer. Vão ter tecnologias que vão mudar tanto que ela vai ser uma nova tecnologia. Então, reflita sobre isso. E aí, voltando, né, para aquele embate inicial, né, para aquele relato inicial, né, lá no grupo, o que eu falei foi justamente isso, cara. Você precisa se vender no bom sentido, né? No bom sentido da palavra vender, né? No sentido de se expor, né? De falar quem você é, não como especialista em ferramenta X, mas especialista em análise de dados, especialista em ciência de dados. Qual é a tua experiência com entendimento de demanda, com levantamento de requisitos, com engenharia de requisitos? Qual é a tua experiência com modelagem de dados? Qual é a tua experiência com desenvolvimento SQL? Qual é a tua experiência com storytelling, visualização de dados, com apresentação de indicadores, com mapeamento de processos? É isso. Se você já vem com uma experiência de 5, 10 anos dentro de uma tecnologia específica e tu quer migrar para outra, você tem que saber usar essa tua experiência fora da tecnologia. Porque eu posso garantir para você aí que está me ouvindo. Você aprende qualquer tecnologia em 40 horas. Qualquer tecnologia. Ferramenta, tá? Ferramenta. Em 40 horas. Sentar a bunda aí de segunda a sexta, 8 horas por dia, você vai aprender a tecnologia. Posso te garantir isso. Qualquer tecnologia. Beleza? Qualquer tecnologia. Você vai aprender. Agora, a parte fundamental de uma carreira, isso vale para qualquer carreira, tá? Quem está falando de ciência de dados. A parte fundamental, já falei no episódio anterior, né? Ciência de dados, você ser um cientista de dados e não somente um desenvolvedor de ciência de dados. Cientista de dados é aquele que entende as necessidades e é capaz de fazer um planejamento para prover uma solução. Isso aí, meu parceiro, ninguém tira de você. Isso que vai dar longevidade à tua carreira. E quanto mais você vai ficando experiente, quanto mais vai passando o tempo na tua experiência, mais você vai ficando sagaz nisso. E aí você vai pegando as tecnologias, né, sazonais. Quando eu digo sazonais dentro de um teu tempo de carreira, 30, 40 anos ali. Aquelas tecnologias que vão surgindo durante a tua carreira e você vai utilizando o potencial de cada uma delas para te auxiliar. Como eu falei, né, no episódio anterior de inteligência artificial. Então é o momento de utilizar a inteligência artificial como uma nossa assistente, né, para nos dar agilidade, para nos apoiar no desenvolvimento do nosso trabalho. E é isso que você tem que fazer. Então, se tu já tem experiência de 5, 10 anos numa ferramenta específica e quer migrar para outra, foque naquilo, exponha-se, fale mesmo, comunique ao mercado qual é a tua experiência fundamental da ciência de dados. O que você é como cientista de dados? Você é um cientista de dados? Quais são suas capacidades que transcendem tecnologias dentro da ciência de dados? Isso é o grande diferencial. Essa é a grande parada. Isso vale para todo mundo, tá? Para você que já tem experiência e está querendo migrar, para você que está querendo entrar na área. Tá? Tecnologia é o menor dos problemas. Anota sempre isso aí. Eu já vou também encerrar, já está chegando aqui aos 14 minutos, né? Meu foco será sempre 15 minutos. Se você quiser trocar uma ideia mais profunda sobre isso, se você estiver passando por isso nesse exato momento e quiser bater um papo, me localiza aí. Joga aí no Instagram, Bonel Cláudio, vai no LinkedIn, bota aí Cláudio Bonel, simplesmente joga no Google, Cláudio Bonel, que você vai me achar. E aí manda uma mensagem para mim, que a gente desenrola sobre esse assunto um pouco mais. Beleza? O objetivo desse podcast, desse episódio, era esse. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Dúvidas, cara, joga aqui no meu peito, que a gente troca uma ideia. Tamo junto, boas análises e tchau, tchau.